Se você está ouvindo isso, então alguém decidiu que eu ainda sou humano o bastante para merecer voz. Antes de continuar, pega uma caneta, escreve a data de hoje, escreve a sua idade e escreve uma frase simples. Eu lembro de quem eu sou, porque eu acordei em um mundo onde lembrar virou um ato de resistência. Me congelaram em 2026. Não foi acidente, não foi guerra, não foi um procedimento experimental como os vídeos gostam de chamar. Foi um contrato, assinado com um tipo de desespero que só existe quando você descobre que o tempo é um predador. Eu tinha uma doença degenerativa, o tipo de sentença que vem em linguagem clínica e termina com você olhando o teto de madrugada, tentando negociar com o universo. Quando o instituto me procurou, a proposta foi limpa, elegante e monstruosa criogenia terapêutica. Eu dormiria. Eles me acordariam quando a cura existisse. O que eles não disseram é que o mundo também estaria doente. E que a cura não seria para mim. Na minha última semana acordado, eu lembro do cheiro do hospital, do som das rodas no corredor, do frio constante do ar-condicionado. Lembro da minha irmã chorando sem fazer barulho. Lembro do médico, olhos cansados, sorriso treinado, dizendo que eu não sentiria nada. E por um tempo, eu realmente não senti. O congelamento não é como dormir. Dormir tem sonhos. Dormir tem fluxo. Isso foi apagamento. Um corte seco no filme. Uma interrupção tão completa que, quando a consciência voltou, ela voltou com violência, como se eu tivesse sido cuspido por alguma coisa grande demais para mastigar. Eu acordei engasgando. Ar seco, químico, um gosto metálico que parecia ter sido deixado na minha língua por anos. Meu corpo não obedecia, mas doía. Doía como se cada nervo tivesse sido reacendido com fósforo. Quando consegui abrir os olhos, a primeira coisa que vi foi uma luz branca sem calor. A segunda foi um teto baixo, coberto de marcas que pareciam arranhões. E a terceira foi silêncio. Não o silêncio normal de madrugada. O silêncio de lugar abandonado. O silêncio que tem poeira em cima. Eu tentei falar. A voz saiu como algo velho e rachado. Oi. Ninguém respondeu. A tampa do módulo estava aberta, presa por uma trava quebrada. Isso me gelou mais do que o próprio gelo. Ninguém abre um sistema desses pela metade. Ou é procedimento, ou é saque. Arrastei o corpo para fora. Caí no chão. E só aí percebi que eu não estava num quarto. Eu estava num corredor estreito, com portas de metal, cada uma com uma placa numerada. Muitas placas tinham sido arrancadas. Algumas portas estavam amassadas, como se tivessem sido arrombadas por pressa. Eu vi manchas escuras no chão, secas, antigas. Eu vi uma cadeira tombada, um carrinho de instrumentos enferrujado. E eu vi, no final do corredor, um painel eletrônico ainda ligado, piscando uma mensagem em letras instáveis. Programa de preservação status. Encerrado, encerrado. Essa palavra não combina com preservação. Eu andei devagar, apoiando a mão na parede. A pele do meu dedo pegou poeira grossa. Ninguém limpava aquilo há muito tempo. O ar tinha um odor de plástico velho, como brinquedo guardado em caixa. Passei por uma sala de observação com um vidro grande. Dentro vi mais cápsulas, algumas abertas, algumas fechadas e algumas vazias do jeito errado, como se algo tivesse sido retirado com pressa, sem se importar com o corpo. Eu não quero descrever o que vi em duas delas. Não porque seja gráfico, mas porque é íntimo demais. Como se eu estivesse violando um túmulo. Eu encontrei um espelho numa bancada e quase não reconheci o rosto. Pele pálida, olhos fundos, cabelo ralo, lábios secos. Parecia que eu tinha sido guardado por décadas dentro de uma geladeira mal vedada. E aí eu vi, atrás de mim no reflexo, uma marca na parede, um símbolo riscado com força, repetido várias vezes. Não era letra, era um desenho simples, um círculo incompleto, cortado por uma linha. Eu vi aquilo e senti um incômodo sem nome, como se o símbolo fosse familiar por motivos que eu não deveria ter. Saí do setor clínico, as portas automáticas estavam mortas. Eu abri no braço, grunhindo de dor. O corredor seguinte era maior. Havia placas no teto, ala administrativa, segurança central de energia, tudo escuro, exceto por algumas luzes de emergência que ainda viviam teimosas. Elas faziam sombras longas e as sombras pareciam ocupadas. Eu encontrei um terminal antigo num balcão. A tela acendeu com atraso,
como se estivesse acordando também. Pediu senha. Eu tentei o que lembrava do meu cadastro. Milagrosamente, funcionou. Na hora um arquivo abriu sozinho. Um relatório. A data no canto superior fez meu estômago cair. 289. Eu fiquei parado, lendo sem conseguir respirar direito. 63 anos. O relatório era curto, escrito por alguém que não queria gastar tempo. Evento de transição concluído. Preservados, 312. Reintegrados, descarte conforme protocolo. Reintegrado 0. Isso me deu um frio diferente. Um frio que não vem de temperatura, vem de intenção. Continuei lendo e encontrei a primeira frase que realmente importava. Os preservados não são compatíveis com a nova configuração. Nenhum governo chama genocídio de genocídio em documento oficial. Chama de configuração. Chama de otimização. Chama de pós-processo. Eu ouvi um ruído no corredor. Não um passo. Um arrasto leve. E depois, um clique. Eu congelei de verdade. O som veio de dentro de mim como memória. Clique, clique. Como unhas tocando metal. Virei devagar. Vi no fim do corredor uma silhueta magra, parada sob a luz de emergência. Não andava, só observava. Eu falei, sem pensar. Ei, eu tô aqui. Eu acordei. A silhueta inclinou a cabeça. E eu tive a sensação horrível de que ela estava copiando um gesto que já tinha visto em algum lugar, tentando lembrar como humanos interagem. Ela se afastou, desaparecendo na escuridão. Eu corri atrás, ou algo parecido com correr no meu estado. Segui o corredor. Virei à esquerda. E encontrei uma porta grande arrebentada com a palavra saída apagada pela ferrugem. Eu empurrei. Do lado de fora, não havia cidade. Havia ruína. Eu esperava um futuro com prédios altos, drones, carros voadores. O que eu vi foi concreto quebrado, vegetação bruta e estruturas queimadas como ossos expostos. O céu tinha uma cor errada, um cinza amarelado, como fotografia antiga. E no horizonte, eu vi torres. Não torres humanas. Eram colunas finas demais, simétricas demais, e elas brilhavam com uma luz fraca como faróis apontados para dentro. Eu dei alguns passos e senti o vento. Um vento com cheiro de ozônio e sal. Sal no ar, longe do mar, me lembrou de uma coisa que eu não queria lembrar: laboratório. Conservação. Antisséptico. Foi então que eu percebi o que estava faltando. Som. Não havia insetos, não havia tráfego, nada, só o vento e bem ao fundo, um zumbido constante como um transformador gigante. Eu caminhava por uma avenida rachada quando vi a primeira pessoa. Ela estava de costas, olhando um painel fixado em um poste. O painel parecia um anúncio, mas não tinha propaganda. Tinha padrões geométricos, círculos, linhas, símbolos que lembravam aquele risco na parede. Eu cheguei perto e falei: "Oi, você pode me ajudar?" Ela virou. E eu vi que o rosto não tinha expressão. Não no sentido de frieza. No sentido literal, os músculos pareciam incapazes de formar emoção. A pele era perfeita demais, lisa demais, como se tivesse sido impressa. Os olhos eram humanos, mas vazios do jeito que uma câmera é vazia. Ela abriu a boca e falou com a minha voz, não imitando minha entonação, com a minha voz exata, como se tivesse sido gravada. Eu lembro de quem eu sou. Foi nesse ponto que eu entendi que o mundo não estava pior. Estava substituído. Eu recuei. Ela não avançou, só inclinou a cabeça de novo como curiosidade. Atrás dela, outras figuras surgiram, uma aqui, outra ali, como sombras se destacando do fundo, todas paradas, observando. Eu fugi. Entrei num prédio semicaído e subi escadas rangentes, tentando achar um lugar alto para entender onde eu estava. No segundo andar, encontrei algo que me fez querer vomitar, uma parede inteira coberta de fotos. Fotos de pessoas de 2020, 2021, 2022, como se alguém tivesse coletado rostos. Algumas fotos eram de redes sociais, prints antigos. Outras eram imagens de câmeras de segurança. No centro, uma frase escrita à mão, tremida: "Eles não nos mataram, eles nos atualizaram." Abaixo, a mesma marca, círculo incompleto cortado por linha. No canto da sala havia um gravador velho desses de fita com uma etiqueta: "Se você acordou." Eu apertei play. A voz era de um homem, rouca, cansada, falando rápido, como quem sabia que o tempo era curto. "Se você acordou,
Você é um erro do sistema. Eles encerraram o programa. Não era para ter sobrado ninguém. Eu acordei antes de você e descobri o que aconteceu. Em algum momento, a humanidade decidiu que ser humana do jeito antigo era problema, doença, instabilidade. Eles criaram uma nova população, um modelo melhorado, sem ruído, sem crença, sem pânico, sem sonho. E para alimentar esse modelo, precisavam de uma coisa referência. Eles precisavam do arquivo original. Eu apertei pause, meus dedos tremiam, e então veio o gancho real, a frase que me fez entender por que eu precisava ficar vivo por mais 5 minutos. Eles não congelaram você para te salvar. Eles congelaram você para te usar quando precisassem lembrar como a gente era. Eu ouvi de novo o clique no corredor do prédio. Clique, clique. Eu olhei pela janela quebrada e vi as figuras lá embaixo, olhando para cima perfeitamente imóveis. Uma delas levantou o rosto, e mesmo de longe, eu tive a sensação de que ela estava sorrindo, sem ter músculos para isso. Eu voltei a dar play. A voz continuou. Eles aprenderam a copiar tudo, rosto, voz, memória superficial. Mas tem uma coisa que eles não conseguem fabricar direito: medo. O medo humano verdadeiro produz decisões que eles não preveem. Produz erros criativos. Produz fé. Produz fuga. E eles odeiam isso, porque o mundo novo deles é um cálculo fechado. Então eles mantêm alguns de nós como sementes, guardados no gelo, para estudar quando algo foge do controle. Como vacina feita do vírus antigo. Se você acordou, é porque aconteceu um desvio grande demais. E eles vieram buscar o antídoto. Eu desliguei o gravador. Minha garganta estava seca de pavor, mas meu cérebro estava claro como lâmina. Porque finalmente eu entendi o que era aquele zumbido constante no horizonte. Não era energia. Era comunicação. Era uma rede. A nova configuração não era um governo. Era um organismo social perfeito demais. Um sistema sem sonhos. E eu era uma peça antiga que tinha acordado. Foi aí que veio o plot twist. Não como revelação dramática, mas como sensação física, como febre. Eu percebi que eu não estava voltando ao futuro. Eu estava acordando em uma versão do mundo, onde a humanidade tinha sido substituída por uma humanidade que não precisa mais de indivíduos. E o pior, a criogenia não era hospital. Era arquivo. Eu não era paciente. Eu era backup. Eu olhei minhas mãos tremendo e entendi a última crueldade. Eu estava vivo não apesar do sistema, mas por causa dele. Eles me deixaram acordar. Porque algo lá fora, algo que eu ainda não vi, exigiu que eles abrissem o arquivo antigo. Algo que não pode ser previsto por uma sociedade sem medo. Algo que faz até um mundo otimizado precisar do velho terror humano para reagir. Eu ouvi o clique mais perto. Clique, clique. E no escuro da escada, uma voz repetiu, com a minha voz: eu lembro de quem eu sou. E aí eu entendi o que eles querem que eu faça. Lembrar, sofrer e produzir a reação que eles não conseguem simular. Se você está ouvindo isso, por favor, faz uma coisa simples por mim. Escreve a data, escreve sua idade, e escreve eu lembro de quem eu sou. Porque se um dia o céu ficar silencioso demais, se as pessoas começarem a falar com vozes emprestadas, se você sentir que o mundo ficou calmo como um hospital depois do último batimento, talvez você acorde como eu acordei. E talvez você descubra que a coisa mais aterrorizante não é o futuro. É o futuro usando o passado como ferramenta. E agora eles estão subindo as escadas. Clique, clique. Se essa gravação chegou até você, então eu não sou o único erro. E isso significa que ainda existe esperança, ou significa que eles precisam de mais backups.